Então vamos lá. Então vamos aqui, foi o que a gente fez semana passada. Semana passada a gente começou a atividade, a gente fez a toalha toda. Não? Tem certeza? A gente, porque eu não lembro o que foi, mas vamos lá. Então eu acho que eu só expliquei a toalha e vocês ficaram de fazer a toalha, foi isso? Pronto, então vou fazer juntos aqui com vocês. Tá, ficou faltando pouquinha coisa, né? Ficou faltando pouquinha coisa. A lousa tá suja, deixa eu pegar um. Meu Deus, eu bati uma foto para esculhambar o professor que estava aqui fazendo isso. Caso de uso, aplicação. Isso aqui é coisa de. Deixa eu pegar um. É coisa de violar, né? Esse déficit com a evidência vai fazer. Não, eu acho que é. Bota uma. Você bota uma aplicação da atividade. Assim, mas só nesse nível. Daí o forte vai ter assim, Por isso que era para trás e para ontem. Porque não tem sentido nenhum eu fazer se vocês não fizeram ainda. Vamos terminar isso. Então, o que faltou na nossa toalha? Nossa toalha faltou. Cria uma classe toalha, pegar o máximo, secar. Não, terminamos. Faça um código de teste para validar o comportamento da toalha. Então, no caso seria isso sem fazer testes ainda. Como testes, vou criar uma toalha, vou imprimir a minha toalha, ver quanto é o máximo de água que a minha toalha suporta. Deixa eu calar o Copilot aqui. E vou botar minha toalha para secar alguma coisa. Dry. Pegar aqui umas 15 unidades. Ela suporta 30, né?
Aí eu vou imprimir a toalha de novo e vamos rodar isso daqui. Então vamos continuar pronto, desse ponto. Acho que a gente parou aqui. Se eu peço para imprimir um objeto, ele vai imprimir o endereço do objeto. Então ele está dizendo que ele está imprimindo uma toalha, que é o objeto cuja classe ela vem da main, do arquivo main, e o endereço de memória dele é isso. Segundo métodozinho especial que uma classe possui, que um objeto possui, o primeiro a gente viu que foi o init, que é o construtor. O segundo, no caso, é o toString, que é o responsável por transformar o objeto em um elemento textual. E a cara dele é essa daqui. Então, eu não recebo nada e obrigatoriamente eu retorno no string. Então, em Python, toda linguagem orientada a objeto, você tem um método com assinatura especial que transforma o objeto em texto. Isso daqui é no Python, isso daqui seria no Go, isso daqui seria em Go, isso daqui seria em Java. String to string. Porque o underline no Python se refere àquilo que é método interno do sistema. Então, sempre que você acha alguma coisa com 2 underline antes e depois, normalmente são métodos do próprio Python. Então, por exemplo, você teria def add, que seria para adicionar 2 objetos. Other. Entendeu? Se eu pudesse somar 2 toalhas, entendeu? Def sub para subtrair 2 toalhas, def happyr e por aí vai. Então, todos esses com 2 underlines antes e depois são como se fossem métodos reservados para as operações internas do Python. Então, no caso, o que a gente está dizendo é: eu preciso de uma forma de transformar esse objeto automaticamente em string. Então, o padrão seria o toString no Java, no TypeScript. Por exemplo, no Go a gente teria esse método chamado string, e no Python a gente tem esse método de str. Observe que ele não é um método que retorna nada. Isso daqui não é um método toString padrão. O toString é um método que obrigatoriamente não recebe nada, mas retorna um string. Por que se você criar um método exatamente com essa assinatura e colocar qualquer coisa nele, batata, quando você tentar transformar um objeto diretamente em texto, ele vai gerar o texto batata. Só que a gente não quer que ele se transforme em batata. A gente quer que ele retorne algum texto equivalente ao que a gente gostaria de saída. Como, por exemplo, vou criar um string de formatação e colocar a cor. Depois eu vou colocar o size e depois eu vou colocar o wetness. Então agora, quando eu tentar imprimir, ele vai gerar a cor, o size e o wetness. Eu não preciso explicitamente invocar esse método. Chame o método string. Esse daqui eu ainda poderia. No caso do construtor, eu não tenho nem a opção de chamar o construtor. O construtor ele é explícito. Mas aqui, init é para construir um objeto. O init é chamado quando a gente faz a construção do objeto. Aqui eu não estou criando uma toalha, bem aqui. Essa linha não cria toalha. Essa linha que cria a toalha está chamando esse método. Tamanho 6 e com a cor Uma toalha de tamanho 6 e com azul. Uma toalha de tamanho G e com azul. G. Quando eu mando imprimir ou quando eu tento transformar numa string, seja assim imprimindo, ou seja explicitamente tentando transformar em texto, internamente ele chama o que a gente chama de método toString.
Então esse método toString transforma o meu objeto numa versão textual do objeto. Tá certo? Ele é o primeiro conteúdo de hoje. Aqui, ó. Blue G10, aí eu digo que o máximo que ele suporta é 30. Se eu tentar colocar mais do que ele é capaz, ele não suporta 30, eu vou colocar mais 25, mais 20. Se eu tentar imprimir de novo, ele é para ficar com no máximo 30. Ué? Ah, tá, valeu. Pronto, ficou no máximo 30. Então, até que o nosso código, ele faz tudo que devia fazer. E agora a gente vai avançar um pouquinho para tentar entender como é que a gente escreve testes. Tá bom? Isso é para escrever. Pronto, vamos escrever testes. Agora a gente vai para essa atividade chamada toalha com testes, que é exatamente a toalha que a gente fez, só que com testes. Então, quando a gente rodar esse código da toalha com testes, a gente vai ter as seguintes configurações, ó. Criar azul P, mostrar e finalizar. Isso, sim senhor, isso é a entrada do código, é o que entra como teste. Você pode imaginar que isso daqui seriam requisições em texto, que nem quando você está usando um protocolo como HTTP, o que chega é uma requisição de texto. Essa requisição é interpretada, processada e uma informação é devolvida. Tudo bem? Então, o lado da entrada é uma requisição de texto, ou na verdade, uma sequência de requisições de texto. E o que você tem que devolver como saída é a resposta para cada requisição. Criar não tem nenhuma saída, mostrar tem uma saída que deve ser cor azul, tamanho P e umidade 0, e end significa que terminou o processamento. E todos os testes, eles seguem essa sequência de entradas e saídas. Então, por exemplo, vamos pegar um teste lá na frente. Criar azul P, mostrar, seca, enxugar 5, mostrar seca, enxugar e 5. A descrição do problema nos mostra o que são as ações, quais ações equivalem aos comandos. Então, por exemplo, criar está relacionado a uma ação de criação e mostrar está relacionado à ação de mostrar a toalha. Para saber se ela está seca, o comando associado é apenas seca e a resposta deve ser sim ou não. Para a ação de enxugar, a gente tem a palavra enxugar e uma quantidade que vai ser encaminhada para o enxugar da toalha. Mostrar a gente já viu, enxugar, mostrar, pronto. Então assim, o nosso teste, ele é basicamente uma interpretação de comandos que são dados em sequência e que são encaminhados para o nosso código. Então eu vou partir de pegar, então presta atenção, vou pedir para vocês fazerem a seguinte coisa agora. Vocês vão prestar atenção, depois, vocês não já fizeram o código da toalha? Não já tem? Vocês vão prestar atenção, depois eu vou parar, eu vou dar uns 15 minutos para vocês fazerem do zero, só a parte do teste, beleza? Então não tenta fazer comigo agora, que vocês vão ter tempo para isso. Então eu vou pegar o código que eu tinha acabado de fazer, que é o código da toalha, vou pegar ele integralmente, trazer aqui para o enxugar, beleza? E agora a gente vai fazer o que eu vou chamar de front-end, que é o motor que vai ficar lendo as requisições de texto, interpretando e chamando o nosso back-end, que seria nosso código, tá bom? Então, primeiro, eu vou empacotar isso dentro de uma função. No Python, a gente poderia deixar tudo solto que ele ia executar, mas eu vou empacotar isso daqui numa função que eu vou chamar de main, e logo lá embaixo eu vou chamar a função main. Tudo bem? Criei uma função e estou chamando ela aqui de baixo. O que é que vai ter nessa função? Essa função ela vai ter
uma ação de loop, que vai ser ler o que está sendo solicitado, encaminhar para o que tem que ser feito e imprimir a resposta. Esse código ele está gerenciando uma toalha. Então eu vou começar aqui criando uma toalha, que é a entidade que eu vou gerenciar. Criar uma toalha padrão aqui. A toalha ela tem, não, eu chamei de tal. Ela tem uma cor e um tamanho. Como se eu não passar nada, ele faz as atribuições, eu não vou passar nada. Pronto. Criei uma toalha. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o meu loop de processamento. O jeito mais fácil de fazer isso é um loop infinito. Então eu tenho um loop infinito que vai ficar consumindo as solicitações. Agora eu vou ler alguma daquelas linhas do que está sendo solicitado. A minha linha vai ser o resultado do input. Vocês que vieram do C, no C você tinha que criar um string, dar um fgets, ou então fazer um scan. Só que o Python é orientado para texto. Então fazer isso daqui, dá um input, já pega o texto inteiro e joga para dentro da variável. Então essa linha é um string que vai ser o resultado do input. Beleza? E aí, a linha que eu li, eu vou dar um eco nessa linha. Porque se vocês olharem, tudo que está sendo solicitado aqui, ó, tá vendo? Criar azul P. Eu faço um eco dele na saída. Criar azul P. Só que com um cifrãozinho na frente. Porque se eu colocasse só as respostas, a cor, o sim e a cor, eu não ia conseguir olhar para a saída e tentar dizer, beleza, esse sim está vindo de qual das 500 perguntas que eu fiz lá em cima. Então, para cada pergunta, eu vou dar um eco, dar um print. Esse print vai ser o cifrão com a linha. Então, por enquanto, eu vou fazer só isso daqui. Então, meu código é o quê? Criar uma toalha, que por enquanto eu não vou utilizar, gerar um laço infinito, ler uma linha e imprimir essa linha. Para eu não ter um laço infinito, não, por enquanto eu vou criar um laço infinito. Aqui está o meu código. Então eu vou voltar para cá, se eu der só Enter, eu tenho um laço infinito que não vai executar para sempre e vai travar. Então eu vou aqui em executar, vou no interativo. Aí no interativo, se eu escrever show, vai aparecer show. Se eu escrever init, vai aparecer init. Então o que ele está fazendo é lendo e imprimindo com cifrão. Lendo e imprimindo com cifrão. Para eu quebrar o código aqui, eu posso dar um Ctrl D para dizer que a entrada de texto terminou, ou posso dar um Ctrl C para matar o processo. Tanto faz. Ctrl D, a entrada terminou, consequentemente o código não tem mais o que ler, acabou-se. Se eu der aqui um Ctrl C, o processo terminou, e o processo terminou, acabou-se. Então eu vou voltar aqui para o meu código. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a interpretar o que o usuário está pedindo. Vamos lá. O que o usuário está pedindo? O usuário normalmente cria uma palavra, que é uma ação, e seguida dessa palavra, uma ou mais parâmetros. Por exemplo, para criar eu tenho a cor e o tamanho, mas para enxugar ele passa o que? A quantidade, não é isso? Para enxugar ele passa a quantidade. Então, qual é o próximo passo? Dessa linha, eu vou quebrar a linha em uma lista de palavras. Linguagens de alto nível, eles pensam nisso como um comando chamado split. Então, o split quebra um texto em uma lista de palavras. Então, argumentos é uma lista de strings. Exemplo, vou pegar aqui... Exemplo. Se eu pegar aqui o Python e tiver aqui, hoje eu vou almoçar no RU. Isso aqui é um texto. Se eu der um split nisso daqui,
split. Perdão, eu estou orientado ao objeto, né? Isso daqui, ponto, split. Hoje eu vou almoçar na Rio. Transformou isso daqui numa lista de palavras. Se por acaso eu tiver espaços extras ou white spaces, ele vai ignorar tudo que for elemento em branco e retornar só as palavras da lista. Tá vendo que tem uns trocentos espaços em branco aqui? Ok? Eu posso controlar também qual é o elemento de separação. Se eu quisesse que o elemento de separação fosse o E, a letra E, ele ia colocar HOJ, espaço, o almoçar. Tá vendo? Porque o elemento de separação é a letra E. Então ele não inclui o elemento separador. O elemento separador fica excluído. HOJ, o elemento separador é o E, ele não inclui o E. Entre um E e outro E eu tenho um espaço. E aí do E até o final não tem mais nada. Então ele separou em 3 pedaços. Beleza? Então se eu não colocar nada, ele ignora os white spaces. Se eu quiser informar que o elemento separador é um espaço, ele não vai ignorar os white spaces. Tá vendo? Tudo isso daqui foram elementos, são palavras que estão separadas por um espaço em branco. Então, se o teu objetivo é só separar em palavras, você pode usar o split. Tudo bem? É um comportamento equivalente ao JavaScript. JavaScript você faria: hoje eu vou almoçar. Ponto split. Hoje eu vou almoçar. Então aqui no JavaScript você precisa obrigatoriamente dizer o elemento separador. Tudo bem? Então, conceito entendido. Você vai ter formas diferentes em linguagens diferentes, mas conceitualmente o split separa uma lista de palavras o split separa uma string em uma lista de palavras. Tudo bem? Qual seria o contrário do split? O contrário do split é o join. O join você junta uma lista de palavras no string de novo. Então aqui eu estou dizendo que vou separar utilizando o espaço e agora eu vou juntar utilizando o tracinho. O que é que vai aparecer? Eu vou almoçar, só que agora juntando usando tracinho. Tudo bem? Por que isso daqui é útil para mim? Porque agora eu posso endereçar individualmente os argumentos passados. Então eu sei que se a pessoa digitou, se ela digitou end, é porque ela quer acabar com o laço. Então eu dou um break. Se por acaso ela digitou, qual foi o outro argumento que ela digitou? Que tem lá na opção mostrar, não é isso? Se ela colocou mostrar, eu vou imprimir a toalha. Cadê a toalha? Pronto. Eu vou imprimir a toalha. Qual é a outra coisa que ela pode ter feito? Criar, não é isso? Criar. Criar recebe o quê? A cor e o tamanho. Então, se ela digitou criar, então eu vou criar uma nova toalha. Vamos lá. O primeiro argumento de criar é a cor. Então, para o primeiro argumento vai a cor. Color é o primeiro argumento. E o segundo argumento é o size. Entenderam o que é que eu quebrei em pedaços? Porque agora eu consigo endereçar cada um dos pedaços. Quando ele digitar criar, ele vai digitar criar vermelho, tamanho G. Então, para o criar vai ser o primeiro argumento 0. O 1 vai ser o G. Não, 1 vai ser o cor e o 2 vai ser o G.
Agora já temos um código testável. Bora testar. Olha que legal. Quando eu rodei, criar, criou. Mas quando eu mandei mostrar, era para ter saído cor azul, tamanho P e umidade 0. E o que foi que saiu? Azul P0. Onde é que eu estou controlando essa informação do que é que está saindo? Lá no método str. Então eu vou copiar este trambolho aqui, Ctrl Shift C, e vou voltar para lá e vou trocar aqui, ó. Cor. Aí aqui vai ser o self.color. Aqui ao invés de P vai ser o self.size. E aqui ao invés de 0, self.wetness. Foi o que deu de erro agora. Agora ele está perguntando se a toalha está seca. E deve ser sim ou não. Eu já fiz um método para saber se a toalha está seca? Fiz não, né? Esqueci de fazer, que era o método def is dry, que responde o que? Um booleano. Retorna se o wetness é igual a 0. Está seca se a quantidade de umidade for 0. Então aqui eu posso fazer um se arg0 for igual a seca, então eu posso imprimir o que? Sim, se toalha ponto is dry, se não, não. Ué, por que está dando erro agora? Mas por quê? Ah, porque eu não fiz o enxugar. Por isso que eu costumo que o else é proposital, tá? Para você não ficar caçando erro, você faz assim, ó. A gente vai utilizar o seguinte padrão. O primeiro if sempre vai ser o end. E o último else, que é quando ele não caiu em nenhum dos comandos, você pode dar um print de falhou, feio, comando inválido. Porque agora, toda vez que ele encontrar um comando que ele nunca viu, o que é que ele vai mostrar para você? Comando inválido. Então a nossa sequenciazinha de teste vai ser essa. Primeiro if vai ser o end e o último vai ser um comando inválido, assim você sabe que tem que fazer um comando novo. A diferença vai ser que o enxugar, ele recebe um número, tá vendo? Então você já tem um método dry. Elif arg0 recebe enxugar, que é que você tem que chamar toalha ponto dry. Só que se você tentar passar o parâmetro arg1, o dry ele recebe um inteiro, tá vendo? Ó? O dry recebe um inteiro. O meu não está reportando os erros porque eu abri o meu VS Code no workspace errado, então ele não está fazendo os testes. Mas na hora que eu rodar isso daqui, ele vai dar um erro de ei, você está tentando passar um inteiro está tentando passar um texto para um elemento que devia ser um inteiro. Mas você consegue converter facinho só fazendo isso. Você transforma aquilo que é string em inteiro. No C, isso seria um atoy. Transformar de texto para inteiro. Aqui é só usar o construtor de tipo. Tanto faz. Agora ele está dizendo, quando eu chegar no limite da toalha, é para dar uma mensagem de toalha encharcada. Mas eu vou parar aqui e vocês vão fazer essa pequena conversão no código de vocês, tudo bem? Vou deixar aqui preso na main. E aí, ó, não esquece de fazer o método, tá vendo? E chamar ele lá embaixo, ó. Chamar o método main. Porque se você não chamar, é como se ele nunca tivesse sido executado. Você vai ficar clicando e nunca vai aparecer nada.
Então, a primeira coisa que você vai fazer é criar o main e chamar ele lá embaixo. Deixa eu só tirar esse negócio aqui, F4. Eu quero apagar esse breguesse aqui. Ctrl Shift P, toggle breadcrumbs, migalhas de pão. Pronto. Façam a adaptação, tentem fazer de cabeça. Se vocês se embananarem, aí vocês pescam aqui, tudo bem? Tentem fazer de cabeça. É só lembrar dos elementos essenciais. Número 1, antes do while, você cria o elemento que vai ser manipulado. Porque se você criar ele dentro do while, toda vez que o while recomeçar, o elemento é recriado. Aqui eu estou manipulando uma toalha, no próximo vai ser um carro, depois a calculadora, depois um sistema de gerenciamento de mensagens. Você cria o elemento que vai ser manipulado. Pode inicializar ele do jeito que quiser. Entra no loop infinito, lê a informação, faz o eco, transforma em argumentos, e aí você já vai no loop. Tudo bem? Bora lá. Eu não sei o que vai resultado. Então pronto, quando tenta fazer, se a sintaxe ele falhar, você cola ela daí, copia ela daí. A mocinha que chegou agora, Ana Lu, tu conseguiste criar teu repositório? Conseguiu criar teu repositório? Tá, liga, cria um code space para ela, senta ali com ela, tá certo? Ele vai te ajudar que você perdeu as primeiras aulas, as aulas estão gravadas, vale a pena dar uma conferida na aula lá do Code Spaces. O Zé Luiz vai te ajudar só a fazer o startar teu repositório, tá? Aceitar, achar teu repositório. Ah, tá. Tudo bem. Para a gravação aqui para poder fazer.